Bom, para falar sobre as famílias escravas. Diferente de alguns estudos que falam sobre a dificuldade que se tinha em regiões escravagistas de pecuária, principalmente a do Recôncavo, que tinha a escravidão enquanto instituição mais robusta, mais consolidada, o sertão ele mostra o contrário. As famílias eram famílias, em sua maioria, famílias estáveis. Uma das questões que se coloca para que uma das explicações para essa instabilidade das famílias com relação ao recôncavo e com relação a outras regiões é que com o final do tráfico, a extinção do tráfico de África e a ampliação do tráfico interno, ficava muito difícil manter essas famílias, porque de vez em quando o Senhor vendia os filhos, vendia as famílias, então a gente tem uma certa diferença com relação ao sertão, já que isso não se manifesta. De toda a documentação que a gente observou, basicamente os inventários, os testamentos, a gente encontra a formação de famílias bem estabilizadas e com a questão do sobrenome. E aí a gente vai buscar algumas razões de por que isso acontece para o sertão da Bahia. A primeira das questões é quando a gente vai entender o sertão, que tem uma estrutura agrária e basicamente pecuarista, mas isso não significa que no sertão da Bahia só estivessem fazendas. Então a gente tem dois momentos. É uma sociedade agrária, pecuarista e uma sociedade rural, mas é uma sociedade que também existem vilas e cidades. Então, mesmo essas vilas e cidades tendo uma estrutura urbana, uma vida urbana, ela também tem, ela está ligada, intimamente ligada à estrutura pecuarista. Então a gente considera ainda que é uma sociedade rural, mas que tem uma vida em alguns núcleos urbanos. E a organização se diferencia nas propriedades para as vilas urbanas. Tomando ainda por base toda a documentação que a gente tem sobre a questão da Vila de Nossa Senhora da Graça, do Morro do Chapéu para o século XIX, basicamente depois de 1838, que é quando a paróquia é instalada e a gente tem uma fonte de documentos bem maior. Aliás, toda a fonte de documentos está cartorial, está em cima desse período. Então, o que a gente pode ter? Essa vida urbana, basicamente, os grandes proprietários de casas na vila também tinham suas propriedades rurais. Então, a cidade, a vila, ela tinha vida nos dias de feira, nos momentos de festa, e não eram tantas casas assim, mas tinha uma estrutura. Então nós tínhamos um pequeno comércio, uma botica, farmácia, alguns bazares e principalmente as vendas, que era um espaço onde você tinha uma quantidade imensa de uma variedade muito grande de produtos e podia se achar basicamente de tudo que se precisava naquele momento, desde linha para costura até chumbo, ferro, pólvora, então material, ferramentas, o que não podia ser preparado na fazenda, normalmente as vendas tinham para vender e essas vendas tinham um espaço ininterrupto. Então a vila, ela vivia basicamente disso. As feiras, normalmente sextas ou sábados, outros dias da semana também, mas é um dia da semana para as feiras, e o pequeno comércio destinado a essas questões. Com relação aos escravos, esses escravos urbanos, eles normalmente moravam nas casas dos senhores. E aqui vem um aspecto importante. De toda a documentação que a gente analisou, não encontramos o termo senzala. Então, compreende-se com isso que, embora esses escravos, que também são um número bem menor, vivem na casa dos senhores e, claro, com espaço destinado para eles lá. E esses escravos na casa dos senhores têm uma certa proximidade para isso. Não encontramos também relatos de castigos físicos exagerados que levassem a processos judiciais. Ou existiram e não foram notificados, ou existiu uma quantidade muito pequena de forma que não levasse. Vamos lembrar de novo, escravo, ele é uma propriedade, ainda que bem tratado qualquer coisa que possa valer para isso, mas ele é uma propriedade cara. Então, castigar um escravo até extenuar até a morte é algo
impensável, porque é você jogar fora um bem que vai custar uma pequena fortuna. É, então, essa família, a mesma família urbana, ela tem uma certa estabilidade e ela tem uma estrutura ainda que ligada ao campo. Um dos exemplos que a gente pode pegar para isso é a história do escravo José Gomes de Araújo. José, ele é um escravo africano, não se sabe direito que nação ele era, de onde ele veio da África, porque os documentos que relativos a ele só fala em José, e ele era um escravo do padre. O padre coloca na sua carta de alforria que comprou em 1824, ainda moleque. O ainda moleque, pelos dados, não falo exatamente a idade, mas devia ser em torno de 12, 13 anos, porque tem criança, moleque, molecote. Então, em torno dos 12, 13 anos, ele já estava começando a ter a sua idade produtiva e ele vem como escravo de companhia do padre. E o padre se instala em Monte Chapéu em 1837, para quando vai à paróquia, e aí ele começa a estabelecer. Primeiro, José vai ser o tratador dos animais da paróquia. E existia numa grande fazenda um lugar chamado de Manga do Padre, que era um espaço guardado para esses animais. Esse escravo José, ele fica tomando conta, e é também o período que começa a mineração de diamantes nessa região. Então, o José, ele provavelmente começa a trabalhar também como garimpeiro, porque em 1848 ele consegue comprar a sua alforria. A média do valor de um escravo, com a sua idade mais ou menos e com as suas condições físicas, era em torno de 600 mil réis. E o José, ele vai pagar a quantia de 1.200. Então, o dobro de um valor. E aí, na carta de alforria, o senhor, o padre, coloca que o José tinha condicionado que ele seria liberto com a morte do padre no seu testamento, mas como ele não quis esperar, que pagou essa módica quantia. Ou ele não queria libertar, ou realmente ele queria manter a companhia de lá. O fato é, o padre morre depois de José. Então, provavelmente, ele não teria conseguido isso nunca. E após comprar a sua alforria, José consegue uma ascensão econômica. Ele compra casas comerciais, casas de morada. Depois ele compra a esposa, Maria, Andresa Maria, e que vai ter as filhas. Ele liberta na pia batismal, depois dá a própria carta de alforria para a esposa, e essa esposa herda bens. A questão que mais interessante desse aspecto todo é que essa família ela vai ser tutorada pelo maior coronel da região e que tem bens, e essas meninas elas vão se casar com pessoas ligadas aos agregados do coronel e agregados próximos desse coronel. Então, o que a gente entende? Essa família escrava, ainda que passa a ser uma família de ex-escravos, uma família liberta, essa família também tem laços com as elites do lugar. E esses laços com as elites do lugar permitem um trânsito, tanto no período da escravidão quanto pós-escravidão, para essa família. Então, ainda quando eles são escravos, depois, quando eles conseguem a sua liberdade, eles também continuam ligados a essas questões. Dentro de atividades meramente urbanas, que são a questão comercial, que vai ter essa questão. Quando a região também começa a ter um afluxo muito grande de pessoas, graças ao comércio de diamantes, a partir de 1841. Ao lado rural, também se tem essa perspectiva. Por quê? O trabalho rural, aqui, basicamente o trabalho da pecuária, ele exigia uma quantidade de braços ligados por laços familiares, o que dava uma questão de efetividade no trabalho e produtividade muito maior. Então, nesse momento, a gente tem aqui uma construção de uma sociedade que permite que em vários momentos se tenham esses laços aqui. Então, o escravo vaqueiro, ele percebe, a gente tem isso muito demonstrado na documentação, que ele vai comprando a família com o pecúlio que ele começa a juntar e a guardar, ele vai comprando a família e depois ele compra a liberdade dele para lá, que são estratégias de manutenção da liberdade.
para lá. É uma outra questão que vai para aí. Essas famílias, elas tinham livre acesso a toda a fazenda. Imaginem que uma fazenda com 17 mil hectares é um mundo. Um hectare equivale a mais ou menos o campo de futebol. Então, 17 mil campos de futebol seria a extensão dessa única fazenda. Ele tem acesso a todo aquele momento, ele conhece a região. Então, em caso de fugas, seria muito difícil encontrar. E aí nós não encontramos também o termo senzala e nem o termo feitor. O que leva a entender que era mais interessante economicamente para esses escravos não fugir, acumular pecúlio, comprar sua liberdade e estabelecer a sua vida, porque a gente vê também casos de muito poucos que saem das propriedades. Às vezes a família continua como agregada por gerações, ainda que tenha a sua própria pequena propriedade próxima. Então, essa relação de laços que estão estabelecidos, tanto laços laborais de trabalho, quanto laços políticos, porque como liberto ele começa a ter algumas liberdades, algumas possibilidades de voto. E os livres que vêm depois dos libertos também vão conseguir ter essa ascensão. Então são projetos de ascensão pessoal de famílias negras que vão, com o passar do tempo, dar origem a figuras de grande importância para a região, como o futuro coronel negro da Chapada Diamantina, que a gente vai tratar em vídeo posterior. Mas esses laços eles vão dar isso. E a gente também não tem a figura do feitor, o indivíduo que está ali, como a gente viu no primeiro vídeo, nessa série, para vigiar, para fiscalizar o escravo. Essa figura do feitor ela é praticamente impossível, porque se não tem uma senzala para trazer os escravos rurais depois do trabalho para dormir num determinado lugar, já que a atividade da pecuária exige uma mobilidade muito grande, daí o Nelson Werneck Sodré dizer que era impossível ter escravidão em região de pecuária, mas tem, e os documentos comprovam isso, essa escravidão ela é diferenciada do que se tem da escravidão na agricultura, porque essa mobilidade permite também o acúmulo de pecúlio e compras de liberdade. Então, as compras de liberdade, por vezes, são mais frequentes do que a transmissão de posse, seja por venda ou por herança desses próprios escravos, à medida em que ele ascende economicamente a sua liberdade. Então, com isso, a gente depreende e começa a compreender que existe uma família estável e que essa família estável vai se ligando a outros grupos. E esses outros grupos vão se montando a outras famílias e vão formando grupos sólidos. Nisso a gente tem a formação de pequenos núcleos, a princípio familiares, mas de famílias negras ao que vão ser chamados na região de mucambos. O mucambo ele é diferente do quilombo. O mucambo ele se forma nessa região de uma maneira em que os grupos familiares ligados por características de família e como são famílias negras, obviamente acabam sendo reunidos por questões de cor, eles se reúnem em determinado lugar e em vários momentos eles compram a propriedade ou recebem por herança essa propriedade. E essa propriedade passa a ser daquela família que vai sendo distribuída, ou compartilhada, ou repartida pelas heranças daqueles próprios grupos. E aí se forma, então, um tipo de sociedade mais ou menos endógena, onde os indivíduos buscam outros grupos familiares para manter os relacionamentos, os casamentos, as festas, de maneira que você tem uma perpetuação, ou uma tentativa de perpetuação dessas questões. Quanto à questão das fugas, a gente encontra muito poucos documentos a respeito disso. Não é que não existiam. Alguns deles são até interessantes, em que um escravo, ele fugiu e ele era escravo de dois jovens que ainda são tutorados por um tio, porque os pais faleceram e aí por direito de herança eles não tinham idade ainda para administrar seus bens. E aí, quando vai ser castigado, o escravo, isso tem no processo, o escravo coloca que eles não aceitam ser castigados porque eles haviam saído sob ordem do senhorzinho para ir para uma festa, para tomar cachaça, para se divertir, e se ausentaram da propriedade. O tutor queria castigá-los e eles dizem que não pode ser castigado porque eles estavam cumprindo ordens. Então, existem também laços que se formam
entre esses indivíduos, principalmente mais jovens, dentro dessas questões. A família, então, ela começa a ter um aspecto muito amplo. Então, essa família, mesmo a família escrava, ela não é uma família só a família nuclear. Ela vai ser montada na família nuclear, que vai se juntar a uma família de agregados, que vai se juntar por laços de casamento, e aí acabam sendo laços consanguíneos para as questões, e principalmente o apadrinhamento, que é uma forma de organização mais própria, de maneira que essas famílias também tenham uma organização mais sólida e que permite a formação de diversas comunidades em diversos lugares que ainda existem até a atualidade, claro, não com as mesmas características, porque cultura se transforma, cultura muda, mas que ainda mantém muito dos seus status original.